Bom dia, queridos irmãos, amigos, ouvintes. Você, cadeira cativa do Devocional Temor e Tremor. Bom dia. Hoje estamos dando início a mais um episódio, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, dos versículos 12 ao 16. Eu sou o Tiago Mendes. Vem comigo. Meu Senhor e meu Deus, te agradeço, Pai, por essa oportunidade, que o Senhor possa preparar os nossos corações, a começar pelo meu, a de todos os nossos amigos que estão escutando esse devocional, que a mensagem ela possa penetrar no nosso coração e dar bons frutos, que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos e que a mensagem do Evangelho ela possa ser proclamada a cada dia. Te agradecemos pelo dom da salvação em Cristo Jesus, por essa oportunidade, por enviar Teu Filho para morrer por nós e nos livrar dos pecados outrora cometidos. Que nós possamos caminhar lutando pela santificação a cada dia, evitando o mal e fugindo do pecado. Te peço perdão se de alguma forma pecamos contra Ti, Senhor. Que esse dia ele possa iniciar sob a Tua bênção e que nós possamos permanecer na Tua presença durante todo o dia. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso texto hoje começa no versículo 12 ao versículo 16. Estamos aqui em Atos 5, e diz assim a palavra do Senhor. Nós temos um subtítulo que fala: Os apóstolos curam muitos doentes. Que nós vamos ver sinais, milagres, grandes sinais e prodígios. Mas vamos lá, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura do texto. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Glória a Deus. Então, que arremate Lucas dá nesse texto, né? E todos eram curados. Nós vamos ver, queridos, que estes milagres, eles não eram apenas físicos, apesar de o texto falar da cura dos doentes, mas a cura também era espiritual. E a gente vai ver estes milagres e os resultados destes milagres. E aqui o texto, a gente pode notar que diante da perseguição à igreja, reunida, ela clamava a Deus, ela rogava, e com intrepidez o Senhor lhes dava ali o poder da cura, e sinais e prodígios eram realizados por intermédio de Jesus, por meio dos apóstolos, Então Jesus realizava esses sinais por intermédio dos apóstolos. Eles utilizavam ali os homens, esses homens que até então desconhecidos, iletrados, pessoas simples, mas que realizavam tais sinais, tais maravilhas no meio do povo. A gente viu isso, a gente acompanhou essa pregação intrépida, essa coragem e todo esse clamor a Deus por meio dos apóstolos nos devocionais anteriores. Você acompanhou desde o início ali de Atos dos Apóstolos. Já que Lucas começa essa parte do livro, novamente citando essas maravilhas. Paulo também destaca isso como sendo característica apostólica. A gente pode ver isso lá em 2 Coríntios 12:12. Abra lá a sua Bíblia em 2 Coríntios 12:12. Diz assim: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então aqui Paulo ele destaca que esses sinais, maravilhas e milagres, esses prodígios, são características dos apóstolos. Mas nós sabemos
que elas são características também dos discípulos, né? E a gente pode ver isso hoje em dia. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu costumo dizer isso na escola bíblica dominical, que nós estamos aqui representando a Cristo. O ministério apostólico ele continua, nós não somos apóstolos, mas somos discípulos e, de igual modo, somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, nós temos que bem representá-lo aqui. Existe, inclusive, um projeto chamado Embaixadores do Rei, que trabalha com crianças, que define justamente isso, né? De bem representar a Cristo aqui na Terra. E Adolf Paul, ele diz que apóstolo não é apenas um pensador, não é apenas um professor, não é apenas um pregador, mas, sobretudo, embaixador. Então, é isso que eu falo, né? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E, de igual modo, assim como os apóstolos, nós devemos representá-lo bem aqui. Nós devemos, não devemos envergonhá-lo, mas pregar o evangelho genuíno, aquele que Cristo nos deixou. E aí no nosso texto, né, todos esses sinais realizados pelos apóstolos, né, no caso aqui Pedro é citado, né, também nessa passagem, a gente vai ver que é resultado do poder de Deus e da fé desses apóstolos. A gente vê que o resultado desses sinais, dessas maravilhas, de tudo que os apóstolos faziam, dessas curas, não era apenas física, mas também espiritual. E a gente acompanha no versículo seguinte que o crescimento explosivo da igreja continua, né? Lucas diz que muitos se convertiam, que homens e mulheres iam sendo acrescentados. O crescimento era grande. Então, a atividade espiritual, a conversão, o arrependimento acontecia. E de igual modo deve acontecer ainda hoje, por meio das pregações, por meio destes sinais, né? Que a gente possa continuar adorando a Cristo, a Deus, servindo a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É interessante que Lucas aqui ele cita um espaço geográfico, né? Do lado leste ali do templo, né? No pórtico de Salomão. Então, lá onde reuniam costumeiramente os cristãos, os apóstolos e as pessoas que buscavam cura, elas se direcionavam para lá. Ele cita também que os demais, né, ninguém ousava se juntar a eles. Por quê? Porque, por exemplo, os demais judeus, eles não queriam ser confundidos com os cristãos, porque eles tinham medo de represária, tinham medo da perseguição, e eles não creram no Messias, não creram em Jesus Cristo. Eles ainda aguardam o seu Messias. E Cristo esteve diante dele, veio para os seus e os seus não o receberam. Então, esses homens que creram em Cristo, eles se juntavam no pórtico de Salomão, do lado leste do templo, e lá eles, as pessoas que buscavam cura, libertação, elas se aproximavam. E aí a gente vê que o resultado desses sinais maravilhosos, que Lucas diz aqui, que também era o crescimento espiritual e o crescimento físico da igreja. As pessoas se convertiam, se arrependiam dos seus pecados e aderiam a essa nova religião que estava surgindo, a essa igreja de Cristo, a noiva de Cristo que estava se formando. A expansão da igreja, a história da igreja, né? Nisso a gente percebe que não era apenas ali de Jerusalém, mas das cidades próximas. As pessoas viajavam longos trajetos, né? E traziam seus doentes, traziam pessoas atormentadas por espíritos malignos. A gente vê isso no 16. E a gente vê que tamanha fé, esses milagres, eles resultavam nas pessoas. Esses sinais, eles resultam em fé também. A gente viu aí o resultado de conversão, né, de arrependimento. E a gente vê que esses sinais, esses prodígios que os apóstolos faziam, também resultava em fé. As pessoas, elas criam de tal maneira que elas acreditavam que se a sombra de Pedro passasse por elas, elas seriam curadas. Isso a gente pode ver no versículo 15. Então, queridos, a gente percebe aqui
tamanha fé dessas pessoas. E Cristo, ele nos diz isso, que se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar para aquele monte, sair de uma montanha qualquer, saia de ponto A e vá para ponto B. E isso não seria impossível. Por quê? Porque a fé, ela move montanhas. Queridos, então, que a gente possa, a exemplo desses cristãos que estavam sendo acrescentados, nós possamos ter um arrependimento verdadeiro, que nós possamos abandonar os nossos pecados e que nós possamos crer, ter fé genuína no Filho de Deus, no Messias que nos foi enviado. É assim que a gente vai chegando à conclusão desse texto, que essa fé ela se manifestava no meio do povo de uma maneira tremenda. Que nós possamos também, motivados por esses acontecimentos que acabamos de ler aqui, relatados por Lucas, que nós possamos crer em Jesus Cristo, no poder de Deus para realizar maravilhas também por nós, por nossa vida hoje, em meio à crise que passamos no mundo, por meio a tudo que está acontecendo, que nós possamos entregar nossa vida a Cristo e confiar nele, porque só ele é capaz de realizar milagres na nossa vida, seja físico, espiritual, emocional, não importa. A era messiânica havia chegado, essa era uma demonstração disso, nesse texto que acabamos de ler. E os milagres que os apóstolos faziam atestavam o poder de Cristo, porque não eram os apóstolos, mas Cristo, utilizando os apóstolos. Era o poder de Deus. A gente tem que tomar cuidado aí também com a idolatria, né? Não achar que Pedro, ou que sua sombra, ou que sua estátua, ou que qualquer coisa que relacionasse a Pedro seria um amuleto ou seria o responsável pela cura. Não, é Cristo, é Deus, é o poder de Deus. Pedro era apenas um instrumento para isso. Então a gente também não pode confundir com a idolatria aqui, mas a fé genuína em Cristo Jesus. No texto que lemos, observamos uma notável demonstração do poder de Deus para curar e libertar seres humanos, como vimos Pedro pregar com intrepidez e realizar curas e prodígios. Por outro lado, no episódio anterior de Ananias e Safiras, vocês acompanharam no dia de ontem, que Deus demonstra ali seu poder para julgar, ou seja, a hipocrisia daqueles que se diziam cristãos, que estavam infiltrados no meio do povo de Deus. Ele era punido e julgado por Cristo. É assim que relata John Stott. E que nós possamos, motivados pela misericórdia de Deus, pelos milagres realizados, nós possamos entregar a nossa vida a Ele e crer que só Ele é poderoso para fazer muito mais. Veja lá em Apocalipse 1:8 o que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso, Senhor. Que nós possamos entregar nossa vida a Ele, crer nele e deixar a hipocrisia de lado e nos converter de maneira genuína ao Senhor. É isso que esse texto traz, que nós possamos seguir o exemplo dos apóstolos e nos converter a Cristo, arrepender-nos dos nossos pecados, abandonar os maus caminhos e ter fé genuína no Espírito Santo de Deus, nos seus milagres e na sua transformação. Oremos. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos por essa oportunidade. Transforma, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, e que nós possamos ser uma nova criatura a partir de agora, crendo no Teu poder, no Teu Filho que foi enviado por nós, na salvação em Cristo Jesus. Que aqueles milagres que outrora aconteciam ainda acontecem hoje na nossa vida, em meio às tantas libertações, curas, momentos em que o Senhor nos livra, nos livramentos e nas bênçãos recebidas. Te agradeço por tudo isso e pelo nosso amado ouvinte. Em nome de Jesus, amém. Queridos, não deixe de compartilhar, não deixe de postar, nem de falar da palavra de Deus. Vai lá, Devocional e Temor e Tremor é nosso. Não é apenas dos idealizadores, é de cada um que escuta, compartilha e proclama a palavra de Deus. Que Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Um abraço a todos e até o próximo episódio.